Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. Eu sou Max Cardoso. E eu sou Laudelino de Oliveira Lima. E Max, hoje nós temos a visita de um amigo muito querido. Max, Verdade. dá uma lida assim, rapidinha, no currículo do nosso convidado. Olha, ele já foi secretário nacional de Proteção Global no Ministério dos Direitos Humanos na gestão do governo Bolsonaro. É o criador da ARCA, Plataforma para Proteção das Famílias, e um dos fundadores da Global Home Education Exchange. Escritor do best-seller O Direito à Educação Domiciliar pela editora Monogismo. Dr. Magno já capacitou dezenas de advogados e outros profissionais em direitos da família. Está atualmente fazendo seu doutorado na Bélgica, a convite do Jean de Groef, considerado o maior especialista em direito educacional da Europa. Seja bem-vindo, Alexandre Magno. Oh, muito obrigado, meu amigo. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A gente que agradece aí por aceitar o convite de participar aqui no Pode Atualizar. Muito bem, Laudelino, como sempre a gente começa perguntando um pouco sobre você. Verdade. Alexandre, pessoal daqui do público não te conhece, conta um pouquinho da sua história, do seu trabalho. Bem, a parte mais importante da história é exatamente o início, né? Então, uma coisa que eu me orgulho muito, sou mineiro do interior e formado em Direito pela FMG e há 20 anos sou advogado público federal e fui professor de diversas disciplinas no ensino superior, nos cursinhos preparatórios para concurso, escrevi livros sobre direito penal, direito processual penal, direito administrativo, e finalmente direito educacional. Mas o que mudou mesmo a minha vida foi quando, 15 anos atrás, em 2008, eu resolvi escrever um artigo defendendo uma família educadora que estava sendo perseguida. E esse artigo foi publicado e teve muita repercussão. Eu acabei descobrindo que era o primeiro e único artigo jurídico defendendo a educação domiciliar no Brasil, o que me transformou num especialista da noite para o dia em direito da educação domiciliar. Como se diz popularmente, né? Só tem tu, vai tu mesmo. Então, a partir daí, eu comecei a dizer sim para tudo que aparecia e fui chamado para compor, em 2010, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Aliás, antes disso, em 2008 mesmo, eu já participei da primeira audiência pública na Câmara sobre educação domiciliar. Ajudei a fundar a Global Homeschool Conference, que depois virou Homeschool Exchange, uma reunião de lideranças de homeschooling do mundo inteiro. Eu organizei a segunda conferência global de homeschooling no Rio de Janeiro em 2016, onde nós fizemos uma declaração de direitos humanos para a educação domiciliar, que é um documento referência até hoje para o mundo todo. Acabou de ser traduzido para o ucraniano, inclusive. E o que eu percebi? As pessoas no Brasil falavam muito mal da educação domiciliar, mas sem ter nenhum conhecimento jurídico, nem o pessoal da área jurídica mesmo tinha esse conhecimento de direito educacional. Então, eu acabei decidindo me tornar professor de direito educacional e, de certa forma, eu acabei me tornando assim, o único professor de direito educacional no Brasil, porque todos os outros, os pouquíssimos que se intitulam assim, estavam ensinando direito escolar, que é bem diferente. E eu tive um intervalo nisso aí, nessa atividade, digamos, pedagógica, essa atividade junto às famílias. Fiquei 2 anos na Secretaria Nacional de Proteção Global, junto com a ministra Damares. Foi uma experiência incrível para aprender como todo o sistema de direitos humanos funciona dentro e fora do Brasil. E, ao mesmo tempo, extenuante. Eu mal via minha família. Minha esposa ficou brava e uma noite disse assim: eu estou indo com as crianças para Florianópolis, que é a cidade dela.
Já que você não aparece mais em casa, vem ver a gente no final de semana. Então eu fiquei 2019, 2020, no final desse ano saí de Brasília e eu tive um convite inesperado para dar um curso sobre homeschooling no Brasil Paralelo, mas eu sentia que eu precisava ampliar minha área de atuação e ofereci para eles um curso sobre direitos dos pais. Qual que é a novidade aí? Parental rights é algo que nos Estados Unidos se fala muito, pra caramba, mas no Brasil não tinha ninguém falando. Então, eu sistematizei esse conteúdo e transformei num curso que foi disponibilizado no Brasil Paralelo. E a partir daí eu comecei um canal no Telegram que se chama A Família e Seus Direitos, exatamente para divulgar conteúdos pró-família. Esse canal já está há quase 3 anos ininterruptamente no ar, com 11 mil inscritos. E eu fui percebendo com o passar do tempo que a prioridade deveria ser a formação de profissionais, principalmente advogados e pedagogos, profissionais pró-família. Então, de 2021 até hoje, eu tenho ministrado a mentoria em direitos dos pais, que utiliza casos concretos para explicar qual é a legislação da família, o que é família mesmo, e o que você pode fazer para proteger as famílias. Nós já tivemos 8 turmas dessa mentoria, estamos entrando na 9ª turma agora, então já foram quase 100 profissionais formados nessa mentoria. Boa parte deles foi convidado para entrar na Rede Nacional de Profissionais Pró-Família, em que eu dou orientação e supervisão sobre a atuação desses profissionais pró-família. Eu continuo a mentoria, por se dizer assim, e agora nós estamos numa nova etapa do projeto, que é a criação de uma plataforma chamada Arca, que já está no ar, para as famílias que têm interesse em contactar esses profissionais pró-família, de uma forma fácil, simples e acessível, bastante intuitivo. Então, como eu disse anteriormente, eu estou aqui na Europa desde o final de março do ano passado. Eu faço parte aqui da European Education Law Association. Já palestrei em alguns países nessa associação de direito educacional. O último foi em Portugal. Aliás, uma curiosidade, está com brasileiro pra caramba em Lisboa. Eu nunca vi tanto brasileiro por lá. Impressionante, sério. Para todo lado. Alguém me disse que mais ou menos 10% da população de Portugal já deve ser de brasileiros, que no último ano aumentou dramaticamente. Mas aqui eu estou me dispersando. Estive também na Croácia, mês passado, para falar na 2ª Conferência Europeia de Educação Domiciliar, e estive na Ucrânia, para falar da primeira Conferência Nacional Ucraniana de Educação Domiciliar. Foi uma aventura, não sei como é que a minha esposa concordou com isso, mas deu tudo certo no final e foi uma grande experiência. Então, isso aqui é um resumo do que a gente tem feito até agora, além de cuidar dos nossos 3 filhos, Sara e Sofia, as gêmeas de 8 anos, Alexandre de 5 anos, e cuidar da casa, porque, afinal de contas, aqui não tem empregada doméstica. Muito bom. Bom demais. Doutor Alexandre Magno, esse crescimento do homeschooling no mundo e no Brasil, eu poderia deduzir que o Estado moderno está falhando na educação? Meu caro historiador, existe um livro muito interessante chamado A Casa e Seus Mestres, em que é analisada a questão da educação doméstica no século XIX, durante o Império. E a pesquisadora da UERJ descobriu que era extremamente comum a educação doméstica nessa época. Mas quando chegou a República, existia um projeto para retirar o poder das 2 principais fontes de poder da época, que eram a família e a igreja. E essa retirada de poder, digamos, de poder espiritual,
ela se daria por meio da educação, por meio da escolarização de massas. E existem documentos da época, do início da nossa república, falando literalmente que o objetivo era promover uma religião civil nos moldes propostos por Rousseau. Então, o que a gente viu hoje, depois de várias décadas de educação em massa? A gente viu que ou esse projeto falhou miseravelmente, porque a gente tem uma multidão de analfabetos funcionais por aí, ou ele foi extremamente bem sucedido, mas não tinha realmente os objetivos declarados. Aí fica para cada um escolher. Muito bom. Alexandre, muita gente no Brasil vem me perguntar sobre homeschooling, né? Você que é especialista aí, que abraçou essa causa já há tanto tempo, pode responder muito melhor do que eu, né? É possível homeschooling no Brasil? A questão da legislação, né? A gente vê essas indas e vindas, né, de decisões judiciais aqui no Brasil. O que você falaria aqui para os pais da família Te Atualizei, que pode estar assistindo este podcast e está pensando nisso, caramba, então eu posso realmente fazer homeschooling com meus filhos? Eu posso tirá-los do colégio e fazer homeschooling com meus filhos? Existem dois sentidos aí da palavra posso. O primeiro é o mais simples de todo. Consigo? Consigo. Você consegue educar seus filhos em casa. Quanto mais que hoje em dia nós temos todo um ecossistema de materiais, de cursos, de tutorias para educação domiciliar. Então hoje, mesmo uma pessoa que não tem nenhuma preparação específica, ela pode educar os filhos em casa, e muito graças à internet hoje em dia. Agora, posso no sentido legal? E a resposta é sim também. E aí existe um problema técnico que que os juristas no Brasil se confundem tremendamente. Educação não é algo que o Estado dá a você, não é algo que ele concede a você, te permite fazer. Educação é algo que o pai e a mãe a todo momento fazem com as crianças. Tanto que está no artigo 205 da Constituição que a família tem o dever de educar. Então, a educação domiciliar, ela já acontece em toda casa. O que os pais querem nesse movimento é que eles possam fazer uma pequena fração disso, que significa instruir os filhos em conteúdos curriculares, tranquilamente. Agora, o STF, ele decidiu isso em 2018, num acórdão que eu diria que é deveras confuso, e quase ninguém entendeu. Eu precisei da ajuda de um advogado amigo meu que escreveu um livro só sobre isso para entender. Mas basicamente é o seguinte: se não existe lei sobre educação domiciliar, e a educação não é uma atividade concedida pelo Estado, é uma atividade privada, feita pela família, a regra é do princípio da legalidade. Se não está expressamente proibido, está permitido. Simples assim. E o STF disse, olha, educação domiciliar não é um direito que você pode cobrar do Estado. E ele tem razão nisso. Em que sentido? O Estado só age mediante lei expressa. E como não há nenhuma lei expressa no Brasil, o Estado não pode fazer nada. Mas o direito de decidir está garantido. Infelizmente, a falta de técnica nessa decisão do STF de 2018 foi bem problemática para as famílias. E o nosso desafio hoje é superar essa compreensão de que a educação é uma coisa que vem do Estado. Mas eu posso dizer para vocês, pai, mãe, educador, ou que pensa em educar os filhos em casa, se você usar algumas regrinhas básicas de prudência, a sua chance de ser denunciado, a sua chance de ser processado é extremamente baixa, muito próximo de zero. Então, existem algumas coisas que vocês podem fazer para se preparar para algum tipo de questionamento que torna tudo muito mais tranquilo. Eu falo muito disso no meu canal no Telegram, Família e Seus Direitos. Alexandre, Bom.
Nós sabemos que a educação é utilizada para doutrinação Uhum, e que o homeschooling seria uma alternativa para as famílias não só protegerem suas crianças, por exemplo, de violência nas escolas, bullying, esse tipo de coisa, mas proteger também contra a ideologia. Nós já uhum, vimos vários vídeos aí de professores dizendo assim, sim, nós vamos doutrinar os seus filhos, uhum, manda eles para cá, você não tem alternativa. Nós uhum, vamos fazer sim. Então, esse movimento do homeschooling, naturalmente, ele deve ser atacado, deve estar sofrendo ataque das uhum, instituições, do uhum, Estado, da Conferência Nacional de Educação e todos esses órgãos que se imputam, né, assim, o beneplácito de que não, nós é que vamos educar o país, tal. Mas aí surge no meio do caminho gente querendo educar suas crianças em casa. Como é que tá essas iniciativas contra a liberdade educacional? Existe uma coisa curiosa, Laudelino, né, que quase ninguém é explicitamente contra a educação domiciliar, porque facilmente você chegaria à conclusão de que essa pessoa também é contra a família e contra os direitos dos pais. Ninguém quer ser taxado de antifamília. Então a gente tem todo tipo de resistências discretas e encobertas contra a educação domiciliar. Por exemplo, o fato de o projeto de lei no Senado está demorando horrores porque se pediu incontáveis audiências públicas sobre o assunto, com o objetivo explícito de enrolar. Agora, por que eles odeiam tanto a educação domiciliar? Aliás, antes de dizer quem odeia exatamente, tem um ódio de caráter puramente ideológico da esquerda, porque a educação domiciliar é a educação mais privada que existe, com menor controle estatal. E tem um ódio que eu chamaria de corporativista. Algumas grandes redes de ensino particulares temem perder alunos para educação domiciliar. Agora, a razão de tudo isso é que eles não acham que doutrinam. E por um motivo muito simples. Na cabeça deles, doutrinador é sempre o outro. O que a gente chama de doutrinação é o que eles chamam de educação. Tem um autor norte-americano muito interessante chamado James Lindsay, que escreveu ano passado um livro sobre o nosso amigo Paulo Freire. O nome em inglês soa um pouco estranho, é The Marxification of Education, a marxificação da educação. É um livro sobre Paulo Freire. Então, Paulo Freire foi tão influente no Brasil e no resto do mundo porque ele conseguiu transformar o conceito de educação em um conceito marxista. Tanto que você vê a pedagogia do oprimido, o próprio título já diz o quê? O mundo é dividido entre opressores e oprimidos, temos que ajudar os oprimidos a tomar consciência da sua classe e lutar contra a sua opressão. Essa é a típica visão de mundo marxista. Então, assim, para eles, isso não é doutrinação. Para eles, essa é a própria essência da educação. Perfeito. Uma outra pergunta, Alexandre, que eu vejo muitos pais fazendo, inclusive recentemente, devido a mudanças que este governo agora está querendo colocar em relação à vacina, né? Agora estou querendo colocar o Covid no Plano Nacional de Imunização. E aí as crianças ficariam obrigadas a vacinar, né, porque isso teria entrado no PNI. E aí vários jornalistas, obviamente mais independentes, de canais de direita, começaram a mostrar problemas dessa vacina, inclusive em certos países em que não se recomenda que se dê Uhum, para crianças, né? uhum, Recentemente também saiu aí o escândalo da AstraZeneca, que tinha um problema naquela vacina.
Mas aí vem a pergunta dos pais, né? Eu posso não vacinar os meus filhos, por exemplo, né, na questão da Covid? Tudo aqui é um cálculo de risco. A gente tem que saber exatamente o que está fazendo. Com relação à vacina contra a Covid, ela não está ainda formalmente no Plano Nacional de Imunização. Há um aviso de que ela será incluída. Então, ela ainda não está sendo cobrada em todo o território nacional, apesar de que algumas leis estaduais e municipais já prevêem essa cobrança. O que a gente precisa entender com relação às vacinas, que quase ninguém está falando no Brasil? Quando nós falamos sobre bioética, o princípio fundamental é o do consentimento informado. Ou seja, qualquer tratamento médico, preventivo, terapêutico ou diagnóstico, ele deve ser informado ao paciente sobre os riscos, sobre os benefícios, e o paciente ou seu representante legal vai concordar ou não. Isso está onde? Está na Convenção Universal sobre Direitos Humanos e Bioética, proclamada pela Unesco em 2005. E o Brasil assinou essa declaração. Parece que já se esqueceu disso aí. Tá, mas vamos supor que não tenha essa questão do consentimento informado para as vacinas. Bem, se o governo quer impor uma espécie de tratamento médico para a população, o requisito mínimo aí é que apresente todas as informações relevantes sobre os riscos e os benefícios dessa vacina. Então, assim, exatamente de forma empírica, quais são os riscos? Quais são os benefícios? O que já houve de teste, de experiência internacional? A relação custo-benefício compensa? Qual é a chance de ter uma sequela grave? Isso está de acordo com o padrão internacional ou não? Então, o problema que nós temos hoje com relação a vacinas e direitos humanos é que as pessoas não estão sendo respeitadas minimamente no seu direito à informação. Como se diz informalmente, la garantia sou eu, o governo dizendo para todo mundo, você tem que confiar em mim, eu não preciso justificar nada. E não é assim que se funciona numa democracia. Uma informação muito importante para os pais que têm filhos na escola. Sempre no início do ano há uma cobrança da carteira de vacinação na escola, mas o fato da carteira de vacinação não ser apresentada ou estar incompleta não pode impedir a criança de frequentar as aulas, de ser matriculado na escola, porque a ninguém pode ser negado o direito à educação. Isso já está muito bem estabelecido a nível nacional e internacional. Então, a única coisa que a escola pode fazer é uma eventual comunicação ao Conselho Tutelar. Bem, até hoje a gente ainda não teve notícias de famílias que tenham perdido a guarda apenas pelo fato de não vacinar os filhos. E mesmo famílias multadas são raríssimas. A chance é mínima. Aliás, cá entre nós, quando você vai naquelas comunidades do Rio de Janeiro, a proporção de crianças não vacinadas é gigantesca, 30%, 50%. E nunca se fez nenhum barulho por conta disso. Então, o que eu sugiro para os pais com relação à vacina contra a Covid é uma decisão sua. Informe-se, saiba exatamente quais são os riscos, quais são os benefícios e decida o que for melhor para o seu filho. Alexandre, hoje quando a gente fala de educação, né, entra no noticiário aí, pegado o último ano, quando a gente escuta falar de educação infantil, educação, escola, os temas, como a gente acabou de falar, os temas são vacinação, doutrinação, banheiro trans, ideologia de gênero, erotização de criança. São todos temas que convidam as pessoas a conhecer o que é o homeschooling. Porque ou você muda a escola, Secretaria de Educação municipal, estadual, federal, essas coisas todas, ou você muda tudo, né, ou você não coloca seu filho lá.
Se você não coloca seu filho lá, você tem que dar alternativa. Ele não pode crescer sem educação. Aí Uhum, surge essa questão de como educar meu filho. uhum, E aí vem a pergunta: como é que funciona isso, o homeschooling? A gente sabe que está crescendo no Brasil, está crescendo no mundo e uhum, tal, mas um pai que está olhando a gente agora, uma mãe que está olhando a gente, fala assim: cara, a escola tá cara, a escola tá uhum. perigosa, eu ainda pago transporte, que é perigoso. A minha filha no Rio tinha um rastreador na mochila quando ela ia no transporte público para a escola, porque passava por área de risco. Então você ficava monitorando lá essas loucuras. E quando chega na escola, ainda tem todos esses problemas que eles têm. Então é Uhum, uhum. muito atraente, né, uma solução. O homeschooling está aparecendo, mas para os pais, né, para as mães, é muito atraente que algo, né, seria muito bem-vindo uma solução, e até então a única solução que parece ser é o homeschooling. Então, como é que funciona isso para o pai que olhou essa entrevista nossa agora e falou assim: é isso que eu vou fazer? E aí? Ok. Bem, em primeiro lugar, o pai e mãe devem ter a consciência de que a educação domiciliar não é simplesmente mais uma modalidade de ensino, é também um estilo de vida novo para a família. O pai e a mãe vão ter que dedicar mais tempo aos filhos, porque existe muito uso hoje da escola como lugar para deixar as crianças enquanto os pais trabalham ou fazem outras coisas. Então, assim, essa mudança do estilo de vida é fundamental. Então, primeiro ponto, o que você precisa para educar em casa? Obviamente, uma família bem estruturada, com pai e mãe presente, harmoniosa. Segundo lugar, tempo. De preferência, um tempo razoável dos dois, ou que pelo menos um tenha tempo suficiente para ensinar seus filhos em casa. O que é muito importante? Educação domiciliar não é algo que se faz de forma isolada. Ninguém tem proposta de cárcere privado ou de fazer uma bolha ao redor dos filhos. A educação domiciliar se faz em comunidade. Então, se você está pensando em fazer, o melhor é você entrar em contato com famílias aí da sua cidade ou da sua região. No meu canal no Telegram, a gente sempre tem esse contato muito forte com todas as regiões, a família e seus direitos. E aí você vai conversar com essas pessoas, ouvir a experiência delas, entender como funciona. Além disso, no Brasil, nós temos associações de educação domiciliar. A Associação Nacional de Educação Domiciliar, que eu ajudei a fundar, e as associações estaduais de educação domiciliar, que sempre podem prestar um apoio para as famílias. Na nossa plataforma, na Arca, a gente tem tanto o apoio jurídico quanto pedagógico para as famílias educadoras poderem resolver absolutamente qualquer tipo de problema, aliás, e apoio psicológico também, que nem sempre é tão simples assim fazer educação domiciliar. Mas sim, é possível educar em casa. Milhares de pessoas no Brasil estão optando por isso todos os anos e estão muito felizes com essa opção. Então, se você sentiu o seu coração tocado, comece a pesquisar sobre isso, comece a entrar em contato com as famílias e comece a namorar esse assunto. A gente está num período bom, é o final do ano, quem sabe no início do ano que vem vocês já conseguem começar a educação domiciliar. Muito bom. Alexandre, a gente está vivendo aqui no Brasil um governo de esquerda que, obviamente, vai dificultar, né? A gente já percebe isso, essa tentativa de dificultar iniciativas de homeschooling, porque a gente que já estudou um pouquinho sabe bem que a doutrinação por meio da educação, uma educação de cunho marxista, né, é a melhor maneira de você doutrinar as crianças e os jovens e ali já mudando a mente deles. Quais Uhum. são as consequências que você tem visto aí nesse tempo que você está trabalhando com isso, dessa doutrinação de crianças e jovens por meio de uma educação marxista? Hoje nem é muito exato você falar mais em doutrinação.
É muito mais pertinente você falar em manipulação comportamental. Então, o ambiente escolar é um ambiente que exige do aluno uma adaptação da sua personalidade. E se você coloca como requisito para isso, está de acordo com o que o professor diz, a gente viu há pouco tempo, de acordo com o que o Enem vai dizer, de acordo com as turmas, você vai modificando o seu comportamento para poder se adequar. Isso é extremamente forte na adolescência e na juventude. E o que eu percebi na minha experiência é que a parte explicitamente doutrinária ela é muito pouco relevante no final das contas. O principal é a manipulação comportamental, porque aí, quando te fazem comportar de forma diferente daquela da qual você foi criado para poder se adequar, você passa a aceitar uma série de valores e uma série de ideologias. Mas, primeiro, você tem essa mudança no comportamento para que você seja aceito. Por exemplo, um aluno universitário, especialmente universidades públicas que tem vocação política, para ele ser aceito, ele precisa se adequar à pauta de esquerda. Muito raramente ele vai encontrar movimentos de direita lá. Então, ele vai fazer essa mudança na sua personalidade e vai começar a incorporar esses valores, que podem ser até contraditórios entre si, e às vezes são, mas a questão é que ele já fez o seu ritual de iniciação naquela visão de mundo. E aí, depois, para sair disso, é extremamente desafiante para esse aluno, e muitas vezes as pessoas demoram décadas para completar esse processo, digamos, de limpeza das ideologias. Ô, Alexandre, você está passeando aí por vários países, palestrando aí por tudo quanto é lugar sobre o tema, está virando uma referência mundial. É, os motivos que fazem com que as famílias adotem o homeschooling nos países é o mesmo, diferente? Fala um pouco dessa tua experiência nesse contato com outros povos. O que está motivando eles a irem para essa solução? Existem dois tipos de motivação. Primeiro é na questão dos valores. Então, você tem alguns países em que o homeschooling é basicamente um movimento cristão. A gente vê isso com muita força nos Estados Unidos e no Brasil também. Agora, na Europa, que infelizmente é um continente em que o cristianismo está em crise há bastante tempo, a maior parte das famílias educadoras tem razões, digamos, mais pragmáticas, porque elas chegam à conclusão de que conseguem dar um nível de educação melhor para os filhos se os educarem em casa. Então você tem essa questão da eficiência, uma visão mais utilitarista, pragmática, tem essa questão dos valores, e você vê também com muita frequência crianças que passaram por situações muito difíceis na escola e mudar de escola não resolveu, e as famílias optaram por educação domiciliar. Eu destaco, por exemplo, as crianças no espectro autista e as crianças com altas habilidades, que a escola definitivamente não está preparada para atendê-las. As do espectro autista, a escola traz uma socialização forçada, que é uma violência contra elas, e para quem tem altas habilidades, a escola é um lugar, para dizer o mínimo, bastante entediante. É verdade. Uma outra pergunta que eu ia fazer, você teve na Ucrânia agora, um país que está em guerra, né? Uhum. E eu imagino que num país onde a infraestrutura está destruída, o homeschooling seja uma saída para que você não interrompa a educação das crianças. Foi esse o motivo que o pessoal começou a olhar para o homeschooling na Ucrânia ou já é anterior? Não, já é anterior a isso, mas isso influenciou sem dúvida alguma, porque eu diria que centenas, às vezes até milhares de escolas simplesmente deixaram de existir, principalmente na área ocupada pela Rússia. Nessa área, por exemplo, não se pode mais falar ucraniano. Então, os ucranianos, eles têm os mesmos anseios, os mesmos desejos de pessoas
das mais diversas partes do mundo. E isso veio de antes da guerra. Mas a guerra, ela acaba reforçando isso aí. E é muito notável, por exemplo, que a educação russa, ela está cada vez mais doutrinária para estimular uma espécie de obediência cega ao regime. E não é isso que as famílias querem. Mas o que eu vi lá foram famílias que estão determinadas a cuidar dos seus filhos, a proteger os seus filhos e dar a educação necessária para eles, mesmo nas situações mais desafiantes de todas. Muito bom. Você teve em qual cidade lá na Ucrânia? É uma cidade na fronteira com a Polônia que se chama Lviv, que Sim. significa leão em ucraniano. E eu, há pouco tempo atrás, eu nem sabia da existência dessa cidade, mas ela tem 1 milhão de habitantes, uma cidade muito bonita, cheia de história. É uma cidade que vale a pena muito conhecer quando a situação estiver mais normal. Mas ela foi escolhida exatamente por estar próxima à fronteira. E hoje, chegar e sair da Ucrânia é muito complicado, porque o espaço aéreo está fechado. E na ida, eu tive que pegar um voo para Varsóvia e depois carro o dia inteiro, passar a pé pela fronteira Polônia-Ucrânia, outro carro. Então não foi fácil. Para voltar também, trem o dia inteiro. Então, o maior desafio lá, por incrível que pareça, foi chegar e sair. Mas o que eu vi lá naquela cidade são pessoas vivendo uma vida normal, pessoas se casando, indo às compras, etc., mas sempre antenadas com a guerra. Por exemplo, a gente estava... Aliás, as batalhas acontecem a mais de 1.000 quilômetros de distância de lá. A gente estava andando no centro histórico, apareceu um cortejo fúnebre de um soldado que morreu em batalha, um soldado da cidade. Aí todo mundo parou, cantou o hino nacional. Tem um respeito, tem uma preocupação constante. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas comuns, normais, querendo viver a vida delas da melhor forma possível naquela situação. E você falou até que a gente estava conversando antes, né, do programa, que tem as sirenes, né? De vez em quando tinha as sirenes lá de ataque aéreo, né? Sim, aconteceu uma vez, a gente estava bem no meio da conferência, e para mim foi uma situação surreal, porque a gente fica assustado, mas todo mundo se dirigiu com muita calma aos subsolos, andando, ninguém estava correndo, e o subsolo já estava todo equipado para atender a conferência também, porque esse é o tipo de situação que acontece com alguma frequência lá. Então, o que eu percebi é que as pessoas têm que continuar vivendo e elas acabaram se adaptando a esse tipo de situação. Então, elas já sabem o que fazer, já sabem como fazer, estão sempre informadas por meio de aplicativos quando é que a ameaça foi embora. Então, eles já adequaram a sua vida cotidiana a essa nova realidade. Interessante. Bom, o que a gente está vendo é que no mundo você tem problemas diferentes para a mesma solução, né, do homeschooling. Na Ucrânia, esse problema aí do marxismo, da ideologia, da influência ali da União Soviética. Israel, você tem um problema ali da Palestina, onde a educação é focada no ódio, né, no terrorismo, e você encontrando a mesma solução para problemas diferentes. Ou seja, sobre o ponto de vista da perspectiva educacional, ela está sendo utilizada, né, de maneira errada pelo mundo todo por motivos diferentes, né? O mal do mundo percebeu que a educação é um caminho para a implantação do mal. Como é que está a tua percepção aí, sendo um especialista e conhecendo tantos povos? Quando a gente pensa na educação em tese, ela sempre se relaciona ao desenvolvimento humano, a poder capacitar as pessoas para serem, digamos, a melhor versão de si mesmas. Mas a questão é que o sistema educacional, o sistema escolar em especial, tem um poder, uma capacidade política gigantesca. E muitos governos se aproveitam disso aí para promover as suas agendas políticas. Então, o que a gente vê é que a tentação
de enfiar uma agenda política dentro do sistema educacional, ela é sempre grande, porque é um instrumento muito efetivo. Porque quando você não tem uma democracia é defeituosa, você tem dois instrumentos para conter a população. Um instrumento é a violência, por meio da repressão, e o outro instrumento é a educação. O custo político da repressão ele é grande, ele não é a melhor alternativa política. Então, a educação se mostra um instrumento bastante efetivo para garantir a longo prazo a continuidade de uma pauta política. Vou dar um exemplo de um país que quase ninguém fala, todo mundo acha que é super inofensivo, que é a Suécia, que nesse exato momento está cogitando proibir as escolas confessionais, sobre o argumento de que elas promovem segregação e separação, sociedades alternativas, etc. Caramba. E aí a gente percebe a que ponto pode chegar, né? Quando o Estado ele começa a se meter em um assunto que é de direito dos pais, né? Eu acho Sim. interessante que você tinha abordado sobre isso, né? Eu acho que falta um pouco, ou muito até, de conscientização dos próprios pais sobre os direitos que eles Uhum. têm, né, em relação à própria família, né? Sim. O que acontece? Não existe no Brasil nenhuma lei específica sobre direitos dos pais, eles estão espalhados por várias leis e regulamentos, mas os pais têm muito mais direitos do que imaginam, mas desconhecem totalmente esses direitos. Mesmo os advogados, eles não têm uma formação específica em direitos dos pais. Então, o que eu faço muito, por exemplo, no canal do Telegram, é uma espécie de educação para a cidadania. Ó, conheça seus direitos para poder lutar por eles. Porque os instrumentos jurídicos para a defesa da família, eles já estão aqui. Você não precisa mudar quase nada nas leis brasileiras para garantir um altíssimo nível de proteção aos direitos dos pais. A questão é as pessoas terem consciência disso e saberem o que fazer. O que eu tenho mostrado para as pessoas nos últimos anos é que aquele incômodo que a mãe teve com aquela situação constrangedora na escola, aquilo ali tem uma categoria jurídica e tem uma solução jurídica que está ao alcance dela. E assim, a minha mensagem hoje, depois de ter morado 20 anos em Brasília, a minha mensagem para as famílias é: esqueçam Brasília e atuem no menor nível possível, nas suas comunidades, nas suas escolas, nos seus bairros, na melhor das hipóteses, nas suas cidades. Porque esse é o nível que mais importa. Você vai fazendo uma alteração, uma melhoria que vai acabar influenciando os outros níveis também. Eu tive a oportunidade de conhecer uma família que praticava homeschooling, mas era porque era uma família grande, eu acho que eram 6 crianças, 8 crianças, um troço assim, um monte de crianças. E o pai tinha um trabalho que forçava ele a cada 2 anos ele estava morando num lugar diferente. Uhum. E a família optou por fazer o homeschooling porque era uma coisa que dava para fazer continuidade. Então lá Certo. eu mudo de cidade por causa do emprego do papai e a gente dá continuidade no que a gente já está fazendo, que é melhor do que ficar pulando de uma escola para outra. E seguiam muito bem. Eu fiquei muito impressionado, Alexandre, com as crianças, porque todas elas me deram a impressão de que tinha uma capacidade intelectual acima da idade. Né? Uhum. E elas também tinham trabalhos de pintura e todas elas sabiam tocar pelo menos um instrumento musical. E Uhum. eu Uhum. fiquei impressionado com. A gente não tem isso nas escolas. É muito raro você ter uma escola onde o complemento educacional atinja esse nível. Né? A gente vê o Uhum. currículo das crianças tão tomado por matérias que chega ao ponto de, por exemplo, a escola que minha filha estudava, a aula terminava da turma da manhã 2h30 da tarde. Uhum. Aí eu falava, ué, mas as crianças não, não almoçam?
Eu, no meu tempo que eu estava de manhã, eu ia embora às 11 e pouco da manhã e ia para casa, Aham, né? uhum, Então você tinha uma grade de matérias que te permitia isso, mas a impressão que dá é que eles estão tanto na busca desse conhecimento enciclopédico a qualquer jeito, de tudo quanto é matéria, que a criança sai lá não formada em nada, com conhecimento enciclopédico de tudo, mas que ela vai esquecer em 2 meses. Então ela tem exatamente. só o contato com o conhecimento, mas não retém nada com elas, Uhum, né? sim. A estrutura do homeschooling, ela tem que seguir alguma coisa determinada pelo MEC, pelo governo, a escolha das matérias, material didático. Como que está essa situação do homeschooling do Brasil, ou seja, essa coisa do que material de apoio para as famílias? É, essa situação hoje está bem tranquila. Existem vários fornecedores de material de apoio, vários profissionais que dão assessoria para as famílias, inclusive vários deles treinados por mim. Agora, vamos pensar um pouco sobre essa questão do currículo escolar como está hoje. Em algumas escolas, em alguns estados, você vai encontrar 19 matérias no ensino médio. Basicamente, estão vendendo a ilusão de que é possível sair um erudito lá do ensino médio. Mais do que possível, que seria desejável, que seria bom nós formarmos eruditos. Bem, um erudito que não tem um caráter bem formado, que não tem uma vocação bem definida na sua vida dentro da sociedade, ele vai se tornar provavelmente uma pessoa com sérios problemas psiquiátricos. Então, o conhecimento enciclopédico não é algo que resolva a vida de ninguém. Então, eu estou falando do mundo ideal, se as crianças realmente absorvessem toda essa informação. Mas no mundo real, crianças e adolescentes saem da escola não se lembrando quase nada do que aprenderam. Basicamente, o que as provas verificam é a memorização de curto prazo, curtíssimo até. Você estudou 2 meses, fez a prova, passou e logo depois esqueceu. Você pergunta para qualquer pessoa já formada no ensino médio há alguns anos questões específicas das matérias, elas não vão se lembrar de quase nada, não vão mais ter esse conhecimento. E a questão não é o conhecimento. Quando estamos falando de educação, estamos falando de formação da personalidade, de desenvolvimento humano. E essa é a parte que a escola se esquece. Então, as famílias educadoras devem ter a mais absoluta liberdade para ensinar o que quiserem para os filhos? Não. Até para que a gente possa evitar os extremos. Você não pode dizer assim, meu filho tem 10 anos e eu escolhi não alfabetizar por conta da minha liberdade educacional. Não. Bobagem, a gente tem que ter critérios mínimos, um currículo mínimo, isso está na própria Constituição. Então, apenas uma referência para ter certeza de que as crianças estão aprendendo aquele mínimo suficiente. Mas o principal não é aprender superficialmente sobre quase tudo. O principal é aprender de forma aprofundada sobre o que é essencial e poder vivenciar isso que foi aprendido. Muito bom. Agora, fazendo aqui uma inversão naquilo que a gente está falando, né? Eu também entro em contato com muitas pessoas, até de direita, conservadores, que ficam pensando assim, poxa, a gente percebe que a grande luta pelo mundo está na educação, né? Uhum, A educação, ela é um instrumento poderosíssimo. E uhum, aí a grande pergunta é possível fazer uma escola boa? E mais uhum. específico, é possível fazer uma escola boa no Brasil? E a resposta é sim. Existem alguns extremistas que não acreditam nessa possibilidade, mas eu conheço algumas escolas de excelente qualidade no Brasil. O que é preciso para você ter uma escola boa? Você precisa, antes de qualquer coisa, de uma identidade.
é uma escola, por exemplo, de uma confissão religiosa, é uma escola de uma pedagogia determinada, e você precisa de pessoas engajadas e, eu diria, apaixonadas para proteger essa identidade contra todo tipo de pressão externa. Então, pouca gente sabe, mas, tecnicamente falando, nada impede que você tenha inúmeras escolas de educação clássica cristã no Brasil. Aliás, existem pouquíssimas porque as pessoas não conhecem a educação clássica, mas é possível. Tanto que a recomendação que eu dou para quem tem interesse em manter os filhos na escola é procurar pequenas escolas. Quanto menor, melhor. E os nossos profissionais estão dando apoio para que as pessoas possam abrir escolas, oficialmente, de acordo com a regulamentação, mas poder gozar de bastante liberdade de acordo com aquilo que acreditam. Eu, pessoalmente, acredito muito no conceito de microescola. E microescola significa aquela que tem menos de 150 alunos e você tem um relacionamento muito próximo entre pais, professores e diretores, os pais podendo influenciar bastante, você tem uma pedagogia muito bem definida. São escolas particulares, mas muitas vezes são escolas bastante acessíveis. Então, é possível, sim, você ter boas escolas no Brasil. Mas, para isso, a regra básica é quanto menor, melhor. Excelente. Uma outra opção que eu nunca vi aqui no Brasil, não sei se existe, você me ajuda aí se existir algo similar a isso. Existe aqueles eventos lá nos Estados Unidos, o TED, que a pessoa chega lá e Sim, faz uma sim. palestra de 15 minutos. E eu lembro de ter visto de uma moça, isso deve ter uns 10 anos atrás, ela falando sobre o problema que ela teve na região dela educacional e que ela e outras famílias se juntaram e eles contrataram professores e fizeram uma escola na região. Ou Uhum. seja, não era um homeschooling na casa, né? Era uma educação controlada pela aquela microcomunidade ali, Sim, sim. um condomínio, alguma coisa lá, que eles se juntaram, contrataram professores e colocaram as crianças em cima daquela proteção que eles estavam dando. Existe alguma iniciativa assim no Brasil? Sim, já existem algumas iniciativas no Brasil em curso assim de microescolas. Tem escolas que abrem com apenas 4 alunos matriculados, uma sala de aula. E isso, para mim, é o futuro da educação que respeita os valores da família e da criança mesmo. Então, para aqueles que não têm a condição de educar em casa, e boa parte não vai se sentir disposto a isso, essas pequenas e microescolas são uma opção interessante e quem estiver ouvindo aqui, que é da área de pedagogia, eu incentivo a pensar nessa possibilidade de abrir uma microescola, a gente pode conversar a respeito sobre como funciona isso exatamente. Então, sim, dá para fazer isso. Talvez o que esteja faltando no Brasil seja exatamente pessoas que sabem que dá para fazer e sabem como fazer. Essa é uma das minhas missões de ajudar essas pessoas. Perfeito. Uma última mensagem que você poderia dar para o profissional de pedagogia, o estudante de pedagogia que está hoje se formando e os que estão trabalhando e que ainda não perceberam que existe esse mercado e existe essa oportunidade de você trabalhar de uma maneira diferente do que parece ser o senso comum, né? Se você é pedagogo, vai trabalhar para o governo, né? Se você tiver sorte, você vai ter uma outra matrícula aí num Uhum, estado, ou você vai trabalhar numa escola particular. Mas basicamente todo mundo se forma com o foco de ser um servidor público. uhum, Mas o que a gente está conversando aqui, e que a gente está mostrando, é que existe um mercado enorme, com sede de pessoas que estejam sinceramente com a vontade de dedicação e o profissionalismo para trabalhar com uma educação de verdade. uhum, Porque você tem o pessoal que é doutrinário e você tem uhum, muitos profissionais que são sinceros. Ele está ali tentando estudar, tentando se formar da melhor maneira,
tem preocupação com as crianças, quer estudar ali para que dê uma melhor formação para a criança. Então, às Uhum. vezes, eles têm uma formação que não é adequada porque é aquilo que entregam para eles na faculdade. Mas existe um outro mundo. Que recado você daria para essas pessoas que ainda não descobriram que isso existe? Uhum. O primeiro recado é, se você é estudante de pedagogia, saiba proteger a sua alma, porque o curso de pedagogia no Brasil é extremamente carregado de ideologias, a imensa maioria do curso. E se você conseguir proteger a sua alma e deixar as ideologias de lado, que são uma realidade alternativa, uma criação da mente humana, você vai conseguir passar a ver a realidade pura e simples. E a realidade pura e simples são famílias que estão fazendo o melhor para os seus filhos e estão conseguindo excelentes resultados. E se você tem a mente aberta, você pode conversar com essas famílias, passar dos estereótipos que vendem a respeito dessas famílias e talvez até ajudar de uma forma profissional essas famílias. Porque muitas vezes existe a necessidade de uma orientação pedagógica. Aqui eu estou falando especificamente dos pedagogos, por exemplo, para fazer o cronograma, para escolher material escolar. Tudo isso, uma ajuda profissional seria bem-vinda. E também é um mercado para professores particulares das mais diversas matérias, até porque os pais não sabem tudo. Então, chega um nível, por exemplo, no ensino médio, que uma ajuda naquelas matérias mais específicas é sempre muito bem-vinda. E por incrível que pareça, o convite aqui é para a gente retornar ao passado. Nesse livro que eu mencionei para vocês, A Casa e Seus Mestres, a autora falava que no século XIX havia um intenso mercado de tutores, professores Professores, né? particulares, preceptores, que inclusive faziam anúncios nos jornais, se oferecendo, às vezes as famílias anunciavam pedindo determinado perfil. Isso é algo que tem todas as condições de voltar hoje no Brasil, e esse profissional não vai precisar vender sua alma para conseguir um emprego qualquer e, eventualmente, vai poder aumentar em muito a sua renda com esse mercado novo que está surgindo. José Bonifácio foi professor de Pedro II, lembra? Poxa, aí já é outro nível, né? Foi contratado, né? Contratado para Contratado. isso. Uhum. Verdade. Alexandre, uma das coisas também que a gente ouve muito, principalmente quando se fala sobre homeschooling, com quem nunca ouviu falar, com quem, né, tá meio que fora assim da bolha, vamos dizer assim, da direita, a gente percebe muito que as pessoas têm medo, né? Mas se aí se fizer homeschooling, mas será que a pessoa vai estar preparada para o mercado de trabalho? Porque hoje a educação toda parece que está voltada para isso, né? Para você passar num vestibular, fazer uma faculdade, conseguir um diploma e arranjar um emprego. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito de críticas a esse ponto. Depois não vai passar em nada e não sabe por quê. E a outra grande crítica, né, que isso tudo para mim são mitos, mas eu queria que você pudesse explicar isso. A segunda grande crítica é, mas aí não vai ter socialização, né? A criança vai ficar sem socializar, isso é muito importante para a criança. O que você responderia a essas duas objeções? São bobagens, puras invencionices. Em primeiro lugar, os adolescentes que se formam na educação domiciliar, quando eles optam pelo ensino universitário, eles conseguem um acesso facilmente, eles conseguem aprovação no ENSEJA, que é o exame supletivo, conseguem aprovação no Enem. Então, isso não é um problema de forma alguma. Na verdade, eu até inverto a pergunta e faço a seguinte provocação. Será que o seu filho precisa mesmo ir para a universidade para ter um emprego? Será que a vocação dele exige um curso universitário? Porque a gente fica criando requisitos que talvez não sejam necessários. Mas pode ter certeza, se alguém for educado em casa,
ele vai se escolher, ter todas as condições possíveis para frequentar uma universidade, como eu já vi inúmeras vezes. Socialização. Socialização, tecnicamente falando, a palavra sociologia, é a absorção de regras sociais por meio da convivência, é chamada de educação informal. Em qualquer agrupamento humano, você tem socialização. Então, se a criança convive com outras crianças, com adultos, ela está sendo socializada. A única criança que não tem socialização nenhuma é aquela que não convive com nenhum outro ser humano. É aquele caso assim extremo das crianças fera, aquelas que foram criadas por animais. Aliás, foram socializadas por eles. Então, ninguém na educação domiciliar tem a proposta de cárcere privado. Isso é uma bobagem. A criança continua convivendo com a família nuclear, a família extensa, com os vizinhos. Às vezes ela faz cursos de línguas, de matemática, de artes marciais. Na igreja ela convive também. E ela vai crescer normalmente. Inclusive os dados dos Estados Unidos, a gente tem vários dados empíricos muito bons lá, demonstram que os níveis de participação física, participação cívica, dos formados em educação domiciliar são muito superiores aos níveis médios da população. Perfeito. Eu gostei dessa parte da faculdade, porque é uma coisa que eu falo há bastante tempo, né? Você procura um bom pintor, você não acha. Você procura um bom marceneiro, você não acha. Um bom mecânico de carro difícil. E são profissões que não são profissões de ensino superior. Uhum. E quando você encontra, não são baratos. Né? Exato. O próprio protético do dentista não é ensino superior. O cara consegue ser um protético sem precisar, né? E que realmente tem muita gente que vai lá, se mata, arruma um diploma e o salário é menor do que a mensalidade da faculdade. É isso aí. Ou seja, uma baita perda de tempo. Né? E tem profissões técnicas aí que cumprem perfeitamente. Você vai ter uma excelente vida, vai cuidar da sua família, sem precisar ter passado por esse... É uma coisa muito mais de social, né? De Sim. que não, fulano tem um diploma. Até é uma questão empreendedora também, né? É verdade. O que a gente vê é que se criou uma espécie de tabu, de uma questão de status. Você só vai ser bem-sucedido na vida se você for à universidade. Para algumas profissões faz bastante sentido, mas para outras não faz o menor sentido. E o que a gente vê no Brasil é até um número de pessoas um número enorme de pessoas com formação universitária que estão em empregos que não requereriam essa formação porque o mercado de trabalho não consegue absorver. Uma coisa que eu percebi aqui na Europa é a quantidade de brasileiros extremamente qualificados que vêm para cá, principalmente na área de tecnologia da informação, brasileiros formados nas universidades brasileiras. Então, o fato de você fazer uma universidade não significa uma garantia de que você vai ter emprego, vai ter um padrão de vida de classe média. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Perfeito. Alexandre, e quem está aqui assistindo, poxa, quero começar a entender mais sobre isso, quero saber onde é que eu posso conseguir indicações de materiais, né, para começar um homeschooling, ou até mesmo para conhecer todo o processo do homeschooling, o que essa pessoa faz? Existem inúmeras opções no mercado. No meu canal no Telegram, Família e Seus Direitos, eu falo de todas essas possibilidades. Nesse canal, eu coloco as informações para entrar na plataforma Arca, onde os profissionais vão dar assessoria para essas famílias. E o principal é o seguinte: não se preocupem, não se desesperem. Existem pessoas altamente especializadas, existem materiais de excelente qualidade para todos os perfis de família. Então, sim, é possível educar em casa. E você consegue. E conte com a gente para isso. Maravilha. Então, quem quiser, está aqui no Telegram, A Família e Seus Direitos. O endereço é t.me Direitos das Famílias. Ou só procurar Direitos das Famílias dentro do Telegram que ele vai cair lá no canal do Alexandre. E é um ícone
aqui talvez não dê para ver, é um ícone azulzinho Esse e mesmo. branco, com uma família. Então, para você não errar o grupo, né? É isso um aí. ícone de uma família assim, ó, tá vendo? Azulzinho e branco. Aí. Então, não tem erro, não tem erro. Você vai achar de primeira lá, já tem logo uma bandeira da Ucrânia ali. Ah, sim, me deram a bandeira na Ucrânia. Maravilha. Foram muito carinhosos comigo. Muito legal. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui. Uma honra tê-lo aqui no Pode Atualizar. Obrigado por ter aceitado o convite, foi muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de encontrar dois amigos meus que a gente não se via há tanto tempo. Verdade. E estou à disposição. Maravilha, com certeza. Tem que estar aqui outras vezes, né, Ladolino? Maravilha. Tem que voltar para Brasília, né? É verdade. Voltar na pizzaria. Vai Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho, mas eu ainda passo por aí. Então tá bom, avise quando vier. Tá certo. Avise. Tá joia. Muito Um grande obrigado. abraço. Ladolino, obrigado também. Obrigado, Max. Abração. Obrigado, família. Um abraço e até a próxima. E agradecer a toda a família que atualizei, que assistiu aqui até o final, né? E lembrando então que semana que vem a gente vai ter mais um episódio do Pode Atualizar. Fiquem com Deus, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.